qualquer coisa, todo dia, pensando que haja um trabalho. Furto de energia é coisa séria. O que é invisível, o que é matéria. Vamos fugir, o Gil já falou. Onde é que está meu rock and roll? Vamos pegar o primeiro avião, gastar a sola no salão. Vamos cantar, vamos sorrir, diga não à repressão. Legal, legal. A música sempre esteve muito presente na minha casa, na minha família. Embora eu não tenha tido um irmão, pai ou mãe que tocasse instrumento. Minto, comecei mentindo. A minha mãe, ela tocou piano um período lá, mas depois casou, teve um monte de filho, ela não levou adiante a questão de tocar um instrumento, mas a minha mãe gostava muito, muito mesmo de música brasileira, Dalva de Oliveira, Erivelto Martins, tangos. E independentemente da gente ter perdido o pai muito cedo, eu perdi o pai em 1968 e eu sou de 66, tinha um ano e pouco no falecimento dele. O meu pai e minha mãe visitaram a Argentina, o Uruguai, né, Buenos Aires, Montevidéu, e eles tinham então comprado, sejam discos dos Beatles, né, com a capa em espanhol, tudo mais, e discos de tango. Então, passei a infância ouvindo... Minha maior influência, eu acho que foi meu irmão, Gilberto, que era discotecário no final do período da disco. Eu tinha uns 8 anos, 9 anos, e ele, os 8, ele era uns 10 anos mais velho. Ele foi discotecário na Mamão com Açúcar. Eu tenho lembranças assim, de viver em torno dos discos, a gente escutando música o dia inteiro, aquela coisa assim de equipe de som, de botar um disco depois do outro, fazer mixtape em rolo para ele soltar nas festas e ter um tempo de ir ao banheiro ou de comer alguma coisa. E depois foi um passo, então, para eu querer aprender um instrumento lá com 14, 15 anos de idade, começar a tocar violão e começar a pensar as primeiras bandas com amigos de bairro e de colégio, Alexandre e Marcelo Birk, o Tchê Gomes, o Zé Natálio. A minha relação com música, ela meio começou com isso. E quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu comecei a tocar violão. E foi uma coisa assim que eu tocava meio acompanhando os discos. Eu não tinha uma relação de tocar sozinho. Eu gostava de ouvir uma música tocando. E como tocava música o dia inteiro, eu ficava lá tentando tocar partes das coisas que estavam acontecendo nas músicas que meu irmão tocava. Eu tive uma sorte muito grande que os meus vizinhos, logo embaixo de mim, o Edson e a Tita Lobo, eles são um casal, ele toca contrabaixo e ela toca violão e canta, e o Edson meio pegou uma turma do prédio para ensinar música. E não só eles me ensinaram, mas eles tinham uma reunião assim, com um grupo de músicos para tocar semanalmente. E esse grupo de músicos era a turma da Bossa Nova. Era assim, o João Donato, Wanda Sá, Edu Lobo apareciam na casa deles. E minha relação com a música ao vivo era isso, era ver essas pessoas que são tão importantes, né, para a música brasileira. Na verdade, foi a minha primeira relação com música brasileira, porque a coisa da discotecagem do meu irmão era muito assim, funk, soul, né? Era música negra americana. Até engraçado, até hoje eu sinto que eu faço um pouco a mesma coisa do que eu fazia quando eu tinha cidade, que é um sentimento ao mesmo tempo bom e ao mesmo tempo ruim. Eu ainda toco para as gravações e ainda toco para ter essa relação com os discos e escuto música o dia inteiro. Então, basicamente, é como se eu tivesse uma idade mental de 8 anos de idade. Só mudou um pouco assim não sei, Vou mostrar para vocês a parte do estúdio. E aí vai descendo e... Bem, tá gravando já, né? Olá, tudo bem? Eu sou o Beto Silva, vamos conhecer a Marquise 51, vamos chegar aí. Tem a nossa recepção, onde a gente
Temos um barzinho aqui onde a gente recepciona todo mundo, a galera fica aí sentada conversando sobre projetos de banda, olhando algum filme. Aqui tem uma antessala aqui que a gente guarda algum equipamento e a galera fica espiando o pessoal ensaiar aqui na sala Alien, que é a nossa primeira sala aqui de cima, que até ela tem esse nome porque tinha um boneco do Alien bem aqui. E a galera começou a falar, eu quero ensaiar naquela sala do Alien. E acabou ficando sala Alien essa aqui. Estamos chegando aqui, o casarão é grande, aqui pra baixo tem mais salas. Quem olha de frente nem imagina que o casarão é tão grande assim. Todo mundo fica surpreso que o casarão tem esse tamanho todo aí. E aqui pra baixo é o porão da música aqui, onde a galera gosta de sentar aqui, se reunir também, fumar e conversar, tomar uma cerveja aí sentadinho. Aqui nós temos a sala Ramones, porque tem esse nome porque aqui normalmente as bandas gostam, as bandas de rock mais pesado gostam de ensaiar nessa sala menor aqui. Depois temos a sala maior que a gente apelidou de sala Elvis, por ser a maior. A gente acabou fazendo essa analogia com Elvis aí, dando esse nome para ela. Hoje ela está montada aqui, porque até a gente gravou os últimos vocais do Frank Jorge, a gente gravou aqui, eu já deixei montada a sala para voz. Ainda estou tentando conquistar você, que nem me dá bola e não quer nem saber. Ainda estou tentando fazer acordo, limpar meu nome, tô negativado. Tô negativado. E é uma história bacana, assim, que lá no primeira metade dos anos 80 e depois também segunda metade dos anos 80 ela vai acontecer daí já então nos palcos, tocando música autoral com Prisão de Ventre, Cascaveletes, Graforreste, Harmônica. E isso é bem o início da história, assim, gostar muito de música de vários estilos, acompanhar o que estava acontecendo no rock brasileiro, na música instrumental brasileira e todo o cenário punk, pós-punk, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo no mundo e a gente em Porto Alegre acompanhando o que acontecia no mundo e o que estava acontecendo na cidade. E eu lembro de uma vez que eu fui a Porto Alegre, eu fui, na verdade, até Montevidéu de carro. E eu parei em Porto Alegre por um tempo nessa viagem. E eu tenho essa lembrança de estar assim, em Porto Alegre e de ter a Rádio Ipanema tocando no rádio do carro. E essas bandas tocavam, né? Porque tocava banda, sei lá, tocava demo da 2 Ema, tocava demo da Comunidade Ninjitsu, essas coisas tocavam, demo do Ultraman. E isso era muito diferente do resto do país, e para mim, vindo do Rio, assim como um estrangeiro daquele negócio, algumas dessas pessoas eu conhecia, mas me dava um sentimento muito interessante de ver que aquilo era uma coisa que estava real na cidade, sabe? Se eu pegava um táxi, aquilo estava tocando no táxi, às vezes o taxista estava cantando. E talvez para o pessoal do Sul isso não seja uma coisa tão impactante, mas isso é uma coisa que não acontecia de modo algum fora de Porto Alegre. Isso era um fenômeno muito, muito único. Muitas recordações legais, assim, um prazer recordar tudo isso. Um grande amigo foi muito importante nesse cenário, tanto para ajudar a fomentar essas bandas, criar essas bandas, como para mostrar materiais também para a gente, que era o já falecido Carlos Eduardo Miranda, esse cara conhecido como Gordo Miranda na época. Ele era jornalista e tocava em bandas, tocou no Taranatiriça, Urubu Rei, foi né, no final dos anos 80 foi para São Paulo, começou a agitar lá com jornalismo, produção de gravação de discos. E esse cara antes, na cena de Porto Alegre, foi um grande amigo, uma grande alma, assim, um cara
que tinha muita disposição para apresentar pessoas, aproximar pessoas umas das outras, né? O Replicantes ali com o Fluxo, que viria a ser o The Fala, o pessoal do Prisão de Ventre, conheceu o pessoal do TNT. O Miranda fazia muito esse papel, né? Tu mencionava que tinha escutado uma música no rádio que era assim, assado, bababá, e ele dizia, não, essa banda é o The Jam, eu tenho o disco lá em casa, eu te empresto. Então, numa época sem internet, o Miranda era a nossa internet, assim, era um cara que adorava dividir esses conteúdos de música, de cultura pop, e foi realmente uma figura que impulsionou muito depois esses cenários de música. Na minha trajetória ele foi fundamental com os Cascaveletes, com a Graforreia, e nesse projeto Nunca Fomos Tão Lindos tem até essa casualidade, né, que o próprio Cassim também conheceu o Miranda. Uma das bandas do Cassim foi lançada pelo Miranda, o Acabou La Tequila. Tem esse aspecto artístico, profissional, obviamente, mas muito esse aspecto emotivo, eu diria, assim, né, desse encontro do Frank e Cassim. Encontro mesmo à distância. A gente gravou o disco durante toda a pandemia. A gente não teve uma sessão, os dois juntos em estúdio, mas teve essas proximidades, assim, que eu gosto de apontar, né? Cara, acho que deu. Tá. Não me parece tão diferente. Se você fizer assim, tipo... Desculpa aí. Achei um. Oi? Eu vou começar a fazer meu almoço e já vou ter que sair daqui a pouco. Vai firme. Tá, vamos lá, vamos passar. Pode passar sem gravar. O Alexandre Cassim, nossa vida. Como os acordes, lembra dos acordes que vocês gravaram no disco? Ué? Porque todo mundo toca com algum tipo de variação. Acho que a gente tem que... Não, é Lá menor, Ré menor, Sol, Dó, Si7, Mi7. Não, é que o Wander faz umas coisas diferentes. Sim. É que o Wander faz isso aqui, amigo funk, escuta este meu desabafo, que é essa altura da manhã. Aqui, ó, não importa o nosso bafo, ele vai pro Mi, não é, tem o Dó antes. Amigo funk, escuta esse meu desabafo, que é essa altura da manhã, já não importa o nosso bafo, daí sim, vai pro Mi. Aí depois vai pro Mi. Daí pega a chuva, caiu mandando cavalo. Tá. Tá quase. Aqui é uma guitarrinha Jackson 5 que o Alexandre Cassim pediu pro Frank fazer. Temos as bases das guitas. E aqui é a guia que o Cassim enviou para nós, pra gente gravar essas bases em cima. Tem o piano que a gente gravou aqui. Temos uma guitarra aqui com um trêmulo. Tudo misturado daí também. Vamos ver aonde isto vai dar. Não quero lhe incomodar, mas eu te amo. Vamos ir ao parque. Então, lá por 16 de março, foi esse choque, esse baque em todo mundo mesmo, né? Seja do ponto de vista de quem trabalha na área biomédica, quem trabalha no comércio, mercado, instituições de ensino,
E daí a gente tendo um disco para gerenciar, então a gente começou a trabalhar sessões remotamente. Eu em Porto Alegre, ele lá no Rio de Janeiro. Ele foi erguendo as suas ideias, foi trazendo suas ideias rítmicas, suas ideias de instrumentação. E esse processo foi se intensificando, acho que depois de março, abril. Foi mais lá por maio. E aí eu pensei essa coisa de que também seria bom que o disco fosse uma coisa que não fosse de maneira nenhuma coisa que o Frank fizesse. Então, ele mandou as canções, eu pensei assim, cara, qual é o mais longe de tudo que ele já fez? E fui pensando a maneira de fazer o disco um pouco por aí, fazendo ele de uma maneira mais eletrônica e levando aquelas músicas um pouco para outros lugares, assim. Então foi muito interessante daí, né? As músicas que foram surgindo muito num formato canção, quase... Às vezes eu quase nem penso e faço uma música num formato canção que remete à Jovem Guarda, remete a algo de rock gaúcho. É assim, é simples, mas sempre tem uns detalhezinhos, assim, tipo um acorde que de vez em quando ele aparece maior. Tá menor a música toda, mas tem uma hora que ele aparece maior. Então não é o tipo de coisa que é aquele simples... Tem esses refinamentos e tem essa coisa que o Frank conseguiu... Ele é um compositor que você ouve, na verdade, e você se lembra dele. Assim, ele é muito marcante como compositor. Um trabalho de, eu diria, desconstrução e construção de algo novo, e ficou um resultado assim, muito bacana. Assim, uma música que, sei lá, tinha uma música que era uma levada meio brasileira, meio, sei lá, meio rock Raul Seixas, assim, e ao mesmo tempo Mutantes. Daqui a pouco ele põe um elemento eletrônico, põe efeitos, né? Coloca umas ideias muito legais, muito interessantes, assim. Então isso acabou pautando o disco, né? Isso acabou dando uma cara interessante. Tem muitos pontos em comum em várias músicas, de ter bateria eletrônica, outros elementos eletrônicos na música, e o baixo, guitarra e bateria estão processados também, né? E eu acho que ele tem esse negócio, assim, essa matéria-prima muito forte. E nesse disco eu estava tentando fazer esse negócio de pegar essa matéria-prima e aproveitar que as canções são boas canções e que elas têm melodias fortes, letras fortes, e levar para outros ambientes. Então, tem umas coisas assim que são totalmente forçando uma barra, na verdade. Mas isso foi feito propositalmente, e até eu mandava e falava assim, não, agora ele vai achar agora eu vou fazer um negócio aqui, mas ele vai achar que tá horrível, né? Isso aqui é um negócio legal, ó. Nos teclados. Eu gosto desse escolhido do teclado. Um troço meio épico assim. Ah, legal. Como é que tá o pai, o Gleide? Pô, tudo jóia, um abração. O filho do Gleide Fagundes. Como é que tá o pai? Tu pegou isso? Como é que tá o pai? Isso é um pouco espontâneo. No início tu vai... Eu acho que é um processo de aprendizado permanente, independentemente de já ter tocado em várias bandas, ter composto com vários amigos, ter composto bastante sozinho também. É um processo de permanente aprendizado, assim, a gente nunca se dá por satisfeito, né? Eu gosto muito da ideia de materializar o repertório e pensar em discos, pensar também em singles, mas eu diria isso, assim, é um trabalho contínuo, permanente de ser compositor. Às vezes tu tá numa pilha, numa vibe de fazer algo mais rock and roll, algo mais brega, às vezes tu quer fazer algo mais elaborado, mais sofisticado, enfim, né? Essas frases parecem clichês, assim, mas elas são bem verdadeiras, né?
né? A gente já tinha esse plano, vamos fazer acontecer, vamos vir, traz o funk para o Rio, vamos fazer a coisa acontecer. Mas é diferente, né? Você poder contar com mais gente, poder chamar músico, poder chamar alguém para masterizar, poder chamar alguém para fazer vídeo. É uma situação que muda a feitura de um disco e muda também você fazer o disco sabendo que alguém está acreditando naquilo que você está fazendo. Então, isso é engraçado, porque eu acho que isso passa para o disco. Que nem, sei lá, se você está vivendo um momento ruim da sua vida, você está lá tocando, aquilo passa para o disco. E quando você está com essa sensação de que tem alguém acreditando no trabalho, tem alguém querendo que aquele disco saia, isso também passa para o disco. Então tem esse aspecto, além do aspecto financeiro, da gente poder parar e se dedicar semanas e trabalhar nisso como um trabalho, tem esse aspecto também de você fazer o disco falando assim, pô, legal, os caras estão acreditando na gente, pô, vamos fazer o nosso melhor disco, né? Você consegue... Aquilo te dá um impulso também. Ainda mais para um projeto como esse, com pessoas com carreiras distintas, em estados diferentes. Um projeto como Natura Musical, no caso a gente justamente foi contemplado no Natura Musical 2019 e tenho uma grande gratidão por isso. Um projeto como esse é muito importante para fomentar a arte, a cultura do país, a possibilidade de financiar diferentes expressões do país, diferentes formatos de música, ainda mais num cenário com dificuldade de circulação ou dificuldade de desempenhar atividade artística e cultural como era estabelecida anteriormente, né, com grupos ensaiando, sejam grupos de teatro, de música. A quantidade de coisas incríveis que aconteceu via Natura Musical e que acontece, e assim, cidades que foram postas no mapa musicalmente via Natura Musical, como Belém, por exemplo, que hoje em dia tem uma coisa fortíssima no país. Então, a manutenção de projetos, editais como esses, né, como Natura Musical, é muito importante. Assim, é algo que ajuda a materializar através de discos, de videoclipes, mini docs, né? Enfim, é muito importante. Então, torcer que siga tendo essa possibilidade e agradecer a Natura justamente, né? Essa clareza de gerar fomento para que a cultura siga ocorrendo com essa intensidade, essa diversidade. E é isso, um grande prazer, uma honra, né, um privilégio poder contar com essa possibilidade de fomento para o projeto Nunca Fomos Tão Lindos. Uma música nova, material inédito, algo que nunca foi feito, mas que precisa ser visto. O que é que deu nesse cara? Ele nunca desiste. Eu nunca desisto. Uma nova abordagem sobre o mesmo tema: amor, liberdade, respeito. O mundo precisa de mais. O que é que deu neste cara? Bicho mais truculento. Eu não tenho medo.